Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil não tem dados muito concretos ainda para falar sobre isso, sobre desemprego, mas nos Estados Unidos o que lá é equivalente aqui ao pedido de seguro-desemprego, não é a mesma coisa, mas é como se fosse o que equivale aqui ao seguro-desemprego. Os pedidos nos Estados Unidos já passam de 30 milhões de pedidos do que a gente poderia comparar aqui com o seguro-desemprego deles lá. Tá? 30 milhões. Lembrando, é importante lembrar isso, que o recorde anterior, antes desse momento, o máximo que tinha atingido de pedidos desse espécie de seguro-desemprego americano foi de 600 mil pedidos. Né? Então, compare isso em torno de 40 e poucos anos atrás, 50 anos atrás. 600 mil pedidos de seguro-desemprego para 30 milhões, o que nós estamos vendo? Que talvez o país, né, que a gente considera o país financeiramente, economicamente mais poderoso do mundo, está entrando numa crise, ou já entrou, já está mergulhado numa crise sem precedentes. Então é isso. Historicamente, nós vimos que existe crise, dentro do contexto do mundo das empresas está claro que é evidente que existe um impacto, esse impacto extremamente negativo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tendências, sobre as tendências que nós estamos percebendo, algumas devem estar muito claras para todos vocês, né? Como, por exemplo, o aumento das compras à distância, das compras online, né? Isso é uma tendência que não tem mais volta, já não tinha mais volta, agora muito mais, né? Porque aquelas empresas que ainda tinham um pouco de resistência a oferecer os seus produtos via online já estão se preparando para fazer isso, e o WhatsApp também veio dar uma mão para aquelas empresas que não investiram em alguma tecnologia e resistiram a esse tipo de investimento. Então, a gente vê supermercados, por exemplo, a gente vê veterinárias, pet shops e tantas outras, lojas de roupa, inclusive, de confecção, oferecendo os seus produtos pelo WhatsApp. Aqueles que não têm site, que não têm e-commerce, vai pelo WhatsApp mesmo. Aí vem funcionando muito bem. Então, as compras online são uma tendência inevitável. Também outra tendência muito forte é o aumento da alimentação saudável e dos hábitos de higiene e de limpeza, né? Com certeza, evidentemente. Tem um amigo meu que disse que viveu para ver o homem pisar na lua e aprender a lavar as mãos, né? E é mais ou menos isso. Mas uma questão interessante é isso. Existe uma preocupação com a saúde e essa preocupação se intensificou. As pessoas estão revendo alguns conceitos, as pessoas estão revendo comportamentos, e o que está diretamente, muito fortemente impactado é a questão da alimentação um pouco mais saudável. Isso é uma excelente oportunidade para alguns nichos de negócio, né? Aí eu tenho um questionamento, que me parece que existe um movimento de mudança, mas também a gente não consegue entender direito, que é nas atividades de entretenimento. Ou seja, será que vai haver alguma mudança nas atividades de entretenimento? Parece que já existe alguma coisa encaminhada nesse sentido, né? Parece que as pessoas estão tentando ficar um pouco mais em casa, tentando manter mais a distância, e parece que isso vai ser uma tendência que tende a se fortalecer, né? Aí vem uma questão importante, que são as lojas de confecção, né, que são muitas e pequenos negócios, né, de confecção. Eu fui questionado por uma amiga, dona de uma loja de confecção, né, sobre o que eu achava, né, desse momento. É evidente que o nosso pensamento ele sempre vai no seguinte sentido: aquelas empresas que são maiores, que são redes, aquelas empresas que tem uma estrutura maior, é natural que a gente vai imaginar que essas empresas vão ter menos dificuldade. Provavelmente tenham menos dificuldade. Mas a questão é que algumas empresas, pelo fato de serem grandes e a sua estrutura ser muito grande, elas também são empresas que têm mais dificuldade em promover mudanças. Então vamos imaginar um cenário, por exemplo, em algumas cidades, eu não sei se em todas as cidades, aqui do Rio Grande do Sul não sei como está, porque agora parece que os decretos eles são mais individuais do que um decreto maior que era do governo estadual, parece que foi agora pulverizado para que as cidades tomem as suas decisões. Mas vamos lá, tem algumas cidades que está proibido você experimentar uma roupa dentro da loja. Então o que acontece? Nesse caso, quando existem mudanças desse tipo,
As pequenas empresas, elas levam vantagem. Por quê? Porque ela tem a condição de realizar um atendimento mais personalizado, que me parece que as pessoas também começam a buscar, né? Então uma grande empresa, uma rede grande de empresa, ela não vai conseguir fornecer esse atendimento dessa forma mais especializada, né? Pode até ser que consiga, mas provavelmente vão demorar muito tempo para que isso aconteça, né? Então a gente vê que existe uma relação que, mesmo dentro de uma situação que parece que é muito ruim, pode ter umas oportunidades. No meu ponto de vista também, o setor de alimentação, principalmente o setor de alimentação artesanal, aquele que é feito com mais cuidado, que é mais limpo, que é mais saudável, me parece que também ele vai ter uma vantagem nesse sentido, existem oportunidades nesse sentido, né? O hiperlocal é uma tendência. É uma tendência que se fortalece cada vez mais, não só na questão dos alimentos, mas também a gente já percebe um movimento na área do turismo nesse sentido, né? Do produto hiperlocal, dos locais próximos à natureza, e isso vem ganhando muita força. O produto local ele tende a se valorizar. Ou seja, o que a gente percebe é a pessoa vai comprar numa grande rede, num fast food, por exemplo, ou ela vai preferir comprar daquela hamburgueria que ela conhece e sabe que o dono mesmo faz o seu hambúrguer e faz com carinho, com limpeza, com preocupação com as coisas mais limpas e mais saudáveis. A tendência é que provavelmente a gente vai valorizar um pouco mais desse tipo de negócio, né? E aí nós vamos fazer uma ponte já para a questão do social, da conexão social. E aí a gente está vivendo uma época de isolamento, de distanciamento, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul agora não é mais isolamento, é distanciamento social, mas esse isolamento, essa nova forma social de viver fez com que algumas mudanças acontecessem, ou seja, formas de trabalho foram reinventadas, né? Está muito claro para todos nós que a gente precisou fazer isso. Houve também uma ressignificação da ocupação do lar, ou seja, as pessoas estão dando mais valor, estão vendo a sua casa de outra forma, né? Valorizando muito mais os espaços, valorizando muito mais o convívio, né? E aí esse isolamento também faz com que a gente perceba que os nossos comportamentos façam com que a gente fique mais sensíveis, vamos dizer assim, aos nossos comportamentos. Então a gente começa a perceber qual é o impacto que a gente causava no mundo, que muitas vezes por a gente estar naquele piloto automático, parece que não era uma coisa que ficava muito clara. As pessoas andavam meio que no piloto automático e não estavam mais percebendo muitas coisas, né? E essa parada, ela faz com que a gente tenha essa percepção. Então é natural que existam novas formas de conexão social, é natural que existam novas formas de diversão, é natural que exista um fortalecimento dos grupos existentes, é natural que exista um novo significado, como a gente já falou, para casa, e quando se fala em empresa, a gente está falando da reinvenção das formas de trabalho. Então imagina só, essas ferramentas que agora estão sendo super utilizadas, como por exemplo o Zoom, que é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada, ele faz com que os empresários, e isso eu não estou falando de pequenas empresas só, né, mas de grandes corporações, comecem a pensar duas vezes. Imagina só, a gente fazer um deslocamento para um seminário, para uma convenção da empresa, onde existe um custo altíssimo de hotel, existe um custo altíssimo de deslocamento, muitas pessoas nas estradas, e a gente vê que hoje essa mesma convenção, essa mesma reunião, ela pode ser feita à distância com 100, com 200, com 300 pessoas, via online, e cada um da sua casa, então os custos caem lá para baixo, e num momento como esse me parece uma questão muito interessante. Nosso trabalho aqui de consultoria, ele está se mantendo à distância. Ontem a gente teve uma reunião com equipes, e rolou super bem. Eu particularmente entendo que as reuniões online, muitas vezes a concentração é bem maior do que uma reunião presencial. Um trabalho de consultoria online, ele tem muito mais foco que o presencial, porque quando a gente está visitando uma empresa, existem interrupções, existem outras situações que dividem a atenção da gente ali, principalmente do empresário, quando a gente está em reunião de consultoria, que geralmente são reuniões mais longas, né? Então o online ele veio tirando tudo isso. E com a questão do trabalho, me parece também que é tipo aquelas coisas que a gente diz assim, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Olha só,
Aqui nas cidades menores, por exemplo, na nossa cidade aqui, onde é a sede da nossa empresa, em Piratini, esse problema praticamente não existe. Mas imagina que a gente está falando de Porto Alegre, a gente está falando de cidades maiores, como metrópoles, e muitas vezes as pessoas têm praticamente que moram numa cidade vizinha, da distância que vivem do seu trabalho, e elas têm que sair de casa 3 horas, 2 horas antes de começar a sua jornada de trabalho para pegar ônibus, metrô, ou trânsito que seja, né? E isso parece que hoje está muito claro que é uma coisa desumana. A gente podendo fazer tudo isso à distância, a gente tendo a condição de fazer esse trabalho remoto, esse trabalho à distância, né? Sem sacrificar tanto as pessoas, sem ter todo aquele problema de trânsito. Aí existem outros impactos também no meio ambiente que a gente pode perceber que estão diminuindo por conta dessa diminuição da circulação das pessoas e etc. Então, essa reinvenção dessas formas de trabalho é uma coisa que veio com certeza para ficar. Aí a gente vai falar, quando eu for falar de liderança, eu vou chamar a atenção um pouco para um ponto, porque para que haja essa reinvenção, para que as empresas comprem verdadeiramente essa nova forma de trabalho após essa pandemia, algumas coisas serão necessárias, principalmente da parte da liderança, principalmente da parte de quem faz a gestão do negócio. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Então a questão é essa: nós vamos rever, ou já estamos revendo, o nosso papel como colaborador, como familiar, como dono de negócio, como amigo, né? O senso de comunidade me parece que está ficando cada vez mais forte, e nós, por tendência, daremos mais valor aos eventos locais, aos negócios locais e aos produtos hiperlocais. Então essa é sim uma oportunidade para os pequenos negócios. E eu estou falando isso não é só teoria, não é só pesquisa. Eu, dentro das empresas que eu trabalho com consultoria, algumas delas, quase todas, eu não posso falar todas, mas quase todas elas, principalmente aquelas que têm um tamanho de pequeno, médio porte, elas estão se beneficiando com esse momento. É evidente que essas empresas vêm se preparando há bastante tempo, principalmente no que diz respeito à capacidade de adaptação não só da empresa, mas da sua equipe, né? Então são pessoas que são empresários mais visionários, que já vinham se preparando, que já vinham trabalhando a parte mental, vamos dizer assim, da empresa. E quando eu falo da parte mental, eu falo de todo o capital psicológico, todo o capital humano que existe dentro da empresa, já vinha se preparando para momentos como esse, né? E são empresas que estão crescendo, são pequenos negócios ou médios negócios que estão crescendo nesse momento. Aí vamos, aproveitando esse gancho, vamos falar da fisicalidade, das lojas físicas. E aí, como que fica isso? Será que as lojas físicas vão dar lugar às lojas, ao comércio online e ponto? Não é bem assim. As coisas não vão acontecer de forma tão rápida. Agora, uma coisa fica muito clara: provavelmente nós vamos nos deslocar menos para realizar uma compra. Tá? E quando isso acontecer, quando a gente fizer isso, nós vamos querer o quê? Nós vamos querer uma experiência muito boa dentro da experiência de compra, dentro da empresa. Então o que vai ser? O Instagram está dando uma trancada aqui, eu vou passar o Instagram aqui para o 4G, que eu acho que é o melhor. Ok, vamos ver. Vamos ver se agora melhora. Acho que sim. O pessoal do Insta aí tá tudo ok? Eu dei uma trancadinha aqui, a gente passou para o 4G, mas vamos em frente. Então a questão é essa: quando as pessoas se deslocarem para fazer uma compra presencial, vamos dizer assim, elas vão querer encontrar dentro da empresa praticamente um mentor daquilo que está sendo vendido. Ou seja, o atendimento que as empresas físicas vão ter que prestar, ele vai precisar ser cada vez mais consultivo. A experiência vai ter que ser cada vez melhor. Porque as pessoas, se eu precisar me deslocar até uma empresa para fazer uma compra onde a minha experiência vai ser praticamente igual à da compra online, ou seja, muito pouco vão me ajudar e talvez eu não consiga falar muito pouco com os atendentes e aquele atendimento seja aquele atendimento mais básico,
provavelmente vai escolher fazer uma compra online. Por que eu vou me deslocar para ter uma empresa? Então, o atendimento físico, as lojas físicas vão precisar sim de ter um atendimento cada vez melhor e mais consultivo. Tá? A gente dizia isso, aliás, eu fico até um pouco feliz assim, com tudo que eu pesquiso e com tudo que eu vejo, porque eu tenho coisas que a gente está trazendo aqui que eu ensino nos meus treinamentos, principalmente para empresários, desde 2013, desde 2014, que a gente vem falando, e aquilo parecia que naqueles momentos não fazia muito sentido. E agora parece que as coisas todas que a gente vinha ensinando, vinha tentando mostrar para os empreendedores, parece que agora está fazendo muito sentido, né? E no decorrer dessa nossa conversa, muitas coisas eu vou ainda falar e vou pontuar quando eu estiver falando de alguma coisa que já faz tempo que a gente vem ensinando, que a gente vem falando, que a gente vem tentando divulgar, porque nós estávamos enxergando todo esse movimento, mas agora parece que se descortinou, né? E aí, uma relação também do pequeno e do grande empresário. Quem leva vantagem num momento como esse? Quem sai ganhando no momento de crise como esse que nós estamos vivendo? Ou na pós-crise, né? Essa relação, as coisas são importantes a gente perceber. Primeiro que as marcas, elas passam a responder muito mais pela sua função social a partir de agora. Veja que nós estamos trabalhando dentro do contexto que nós estamos aumentando o nosso senso de comunidade, nós estamos preferindo, dando novos significados para os produtos mais próximos, nós estamos revendo o nosso comportamento e nosso impacto com o mundo. Então é natural que nós vá buscar nas marcas que elas respondam por a sua função social. Nós vamos procurar saber disso, nós vamos procurar estar mais atento a isso, né? Então, o que faz uma crise como essa? Ela descortina o papel de cada um dentro do sistema. As empresas cada vez mais vão ser julgadas pelos seus atos, né? E é isso que nós estamos vivendo e é isso que nós vamos ver cada vez mais intensamente. As pessoas, nesse momento, elas se voltam para quê? Elas se voltam para grandes empresas, para grandes organizações, e ficam esperando uma resposta compatível com o tamanho que essas empresas ocupam no mercado. Né? E nós vimos que grandes empresas, principalmente da área de varejo, aí, que nós podemos observar o movimento dentro desse contexto, que algumas tiveram uma resposta muito adequada, uma resposta muito condizente com a necessidade, com a colaboração, com o senso de comunidade, e outras grandes empresas de varejo não tiveram esse comportamento. Mas o que acontece? As pessoas ficam esperando isso das grandes corporações, né? Porque elas ocupam um espaço muito significativo no mercado, né? Aí vem uma grande questão, uma pergunta para reflexão. Será que nós vamos ficar com a sensação de culpa quando nós estivermos comprando de uma grande empresa, ao invés de comprar de um negócio local? Será que isso pode gerar uma vergonha pessoal de estar investindo em grandes marcas? Porque a percepção do que é essencial está em jogo. A percepção do que é essencial já entrou em jogo. Tem coisas que perderam o significado completamente, tem outras coisas que estão adquirindo significados que anteriormente não tinham tanto significado assim. Então essa é a pergunta para reflexão. Será que nós vamos ter algum sentimento de culpa de comprar de grandes marcas, em vez de comprar do negócio que está ali do nosso lado, que esteve mais junto com a gente nesses momentos de dificuldade? É uma pergunta interessante para reflexão. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre liderança. Como que a liderança vai agir nesse sentido e como vai ser impactada nesse sentido com essas mudanças todas que a gente já comentou. Bom, aí vem um ponto que na verdade eu falo isso desde 2012, dou nos cursos, para quem já teve a oportunidade de participar do curso que era, na época chamava PRID, né, que era Programa Intensivo de Desenvolvimento Pessoal. A gente começava o curso com esse conteúdo, e o nosso PDE, que é o Programa de Desenvolvimento para Liderança e para Empreendedores, ele começa com esse conteúdo, e agora a gente vê que isso é uma coisa fundamental, extremamente necessária e inevitável dentro do negócio. Ou seja, a visão, missão e valores da empresa, o que a gente hoje está chamando aí de propósito, né? O conjunto disso tudo parece que hoje se dá um nome de propósito, ou se tenta encaixar tudo isso dentro de um propósito maior.
tem muito mais valor e muito mais significado nesse momento. As empresas que eu trabalho, que têm isso muito bem claro, muito bem definido, elas com certeza estão passando diferente por esse momento. Com toda certeza, eu digo isso com toda convicção. Elas sabem por que elas existem. E não é só elas que sabem, não é só a empresa que sabe. A equipe que trabalha na empresa, o grupo de colaboradores, percebe, tem isso comunicado, sabe por que estão fazendo o que estão fazendo, e esse conjunto todo, nesse momento, pelo menos nas empresas que eu tive a oportunidade de presenciar, se uniram em torno da marca, em torno da empresa, para que todos contribuíssem e tivessem uma sinergia para passar melhor por essa situação. Aquelas empresas que não dão a mínima para isso, que geralmente tem estipulado até num quadrinho na parede, lá, missão, visão e valores, que geralmente são construídos por um processo de consultoria, com foco quase que exclusivo no produto, né? Em outras palavras, eu estou querendo dizer que aquele quadro na parede ele é desmentido quase que diariamente pelas atitudes da empresa e da sua equipe de colaboradores. São empresas que não entenderam o valor que existe nisso, na definição clara e verdadeira das diretrizes e fundamentos do negócio. Quem não entendeu isso, com certeza são aquelas empresas que estão demitindo, são aquelas empresas que não estão muito pouco preocupadas com a sua equipe de colaboradores, e o colaborador, vamos lá, também não está lá muito preocupado com a empresa, porque sabe que a empresa enxerga ele como mais um número e muito mais uma mão de obra, uma força de trabalho do que um ser humano. Isso já ficou para trás e agora com muito mais evidência. Então, esse propósito que nós estamos falando, que também vamos abrir um parênteses aqui, porque parece que hoje está na moda essa questão do propósito, né? Mas independente de estar mais para um slogan do que para um propósito verdadeiro, é fundamental que o empreendedor ele entenda qual é o propósito daquilo que ele está fazendo, para que as pessoas que trabalham na empresa, para que a sua comunidade, para que os seus clientes, para que os seus fornecedores, eles vivam e se alinhem a esses valores e esses princípios compartilhados. E aí passem sim a se tornar o que a gente pode chamar de um fã da empresa, de um fã da marca. Né? Ou fidelizar o cliente, como se dizia há um tempo atrás. Né? Então, muitas vezes, para identificar propósito, o que acontece? Além de todo esse processo que eu falei, que é um processo com foco quase que exclusivo no produto, com muito pouca preocupação das pessoas, que constrói lá uma missão, não vou chamar mentirosa como um todo, mas o foco totalmente desconectado com o que a gente precisa hoje, muitas vezes cai no erro de identificar ou chamar de propósito uma descrição da sua linha, da linha de produtos, do seu segmento, ou até mesmo da sua linha, do seu segmento de clientes. Tá? A missão e propósito geralmente são meramente descritivas, e é isso que acontece na maioria das empresas que eu conheço, que não aprofundam esse trabalho. Quando se vai definir valores, missão, propósito de uma empresa, isso tem que vir de dentro para fora, isso não é definido, isso é identificado, isso tem que emergir, né? Então precisa de um trabalho realmente mais sutil, precisa de um trabalho mais profundo para que a gente consiga realmente chegar numa descrição verdadeira disso. Porque independente da situação que vai acontecer, independente se determinados valores caíram de moda, para mim ter valores verdadeiros e propósito definido, verdadeiro dentro de uma empresa, não importa se ele está na moda ou não, ele tem que existir. Não importa ou não se aquilo vai prejudicar a minha venda para algum determinado tipo de cliente, aquilo ali precisa ser verdadeiro, precisa existir e vai se manter firme, mesmo que o mercado mude, mesmo que as situações de comércio do meu segmento mudem. Tá? Então, a questão é, qual é o compromisso que a empresa tem com o mundo? Qual é o compromisso que o empreendedor tem com o mundo? Muitas vezes, quando a gente está falando de pequenas empresas, esse propósito, essa missão, esses valores, eles estão muito vinculados com o próprio valor de quem criou o negócio. Né? E eu acho que, de uma certa forma, do modo geral, quase todas as empresas são assim, porque mesmo que seja uma grande corporação, ou que venha a se tornar uma grande corporação, geralmente ela nasce com aqueles propósitos de quem idealizou, de quem criou o negócio. Geralmente ela nasce com aqueles valores, e a tendência é que ela vá manter isso por muito tempo. Então,
O propósito verdadeiro, ele reflete a motivação idealista das pessoas que trabalham na empresa, e isso precisa ser definido com clareza, porque isso é um pilar, é um alicerce de sustentação muito forte para os negócios. E aquelas empresas que acham bobagem, que não sabem disso que a gente está falando, com certeza, se já não estão tendo dificuldade, muito em breve vão ter. Existe uma frase que eu até anotei aqui do David Packard, que diz o seguinte: propósito é a razão profunda da empresa existir. Ela está muito além de apenas fazer dinheiro. Tá? Então o propósito não pode ser confundido com estratégia de negócio, não pode ser confundido com metas, que muitas vezes mudam em 10, 15, 20 anos, hoje muito mais rápido, né? Hoje o tempo médio de vida, de sobrevivência de uma empresa é de 15 anos. Isso há 50 anos atrás era 75 anos. Uma média de vida de um negócio. Hoje a média é muito baixa, né, de tempo muito baixo. Então, a questão da estratégia não pode se confundir. O propósito é como se fosse uma estrela que fica no horizonte. Eu sempre digo isso, como se fosse uma estrela inalcançável que está no horizonte, ou seja, a empresa vai perseguir, vai atrás dele o tempo inteiro, mas ele nunca vai ser alcançado. Se o mercado mudou, a empresa provavelmente pode mudar a sua linha de produtos, pode mudar o seu segmento, pode se adaptar para as novas mudanças, mas o propósito vai seguir como estrela guia no horizonte. Aqui na nossa empresa nós fizemos isso. O Centro Brasileiro de Coaching tem propósitos muito firmes e muito bem definidos, que é contribuir para que as empresas, para que as pessoas se tornem cada vez mais prósperas, mais saudáveis e mais felizes. Esse é o nosso propósito. Hoje a gente faz isso como? Através de treinamentos, através de consultoria, através de aulas online, através de todo o sistema de apoio e desenvolvimento pessoal e empresarial. Que hoje, a gente falando de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, nós estamos falando praticamente da mesma coisa. Hoje a gente cumpre esse propósito dessa forma. Se amanhã ou depois não existir mais treinamento, ou não existir mais coaching, ou não existir mais PNL, ou não existir mais essas ferramentas, ou que percam sentido, ou que venham novas ferramentas, o nosso propósito vai continuar firme no horizonte, que é tornar as empresas e as pessoas cada vez mais prósperas, mais saudáveis e mais felizes. E nós vamos continuar atrás, nós vamos nos adaptar e vamos nos manter vivos. Então é isso que acontece com as empresas que têm isso muito claro, que têm isso muito bem enraizado e definido na sua cultura. Elas conseguem passar por momentos como esse porque existe no horizonte algo maior que elas precisam perseguir e que elas perseguem já há bastante tempo. Tem uma frase do Jim Collins também que eu anotei aqui que diz o seguinte: o propósito não muda, ele inspira a mudança. Outra frase do Viktor Frankl também que diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E é mais ou menos o que a gente está passando agora. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Nós vamos nos adaptar, nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos permanecer vivas. Porque as pessoas que trabalham dentro do negócio têm um alinhamento com aquilo que a empresa acredita, com aquilo que a empresa é na sua essência, e não com aquilo que está num quadrinho na parede, que foi feito ali só para compor um planejamento estratégico, que aliás hoje em dia não faz muito sentido. Nós vamos falar sobre isso depois. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa em todo o mundo, isso foi no ano 2006, mas chegou a um número interessante: 37% só das pessoas afirmam identificar propósito no trabalho. Somente 37%. Então isso vem ajudar o que a gente está falando, vem ao encontro daquilo que a gente está falando. As pessoas não percebem o propósito do trabalho. As pessoas, elas não existe esse alinhamento na grande maioria dos negócios, na grande maioria das empresas. Ok? E ainda falando de liderança e gestão de pessoas, dando seguimento a essa questão do propósito, o foco do líder, o foco do empreendedor hoje, ele precisa ser no seguinte sentido: de identificar qual é o impacto que a empresa gera no todo, ou no contexto onde ela se está inserida, e aí eu estou falando de comunidade, clientes, como tudo que a gente já falou, comunidades, clientes, fornecedores, funcionários, né, o próprio ecossistema que a empresa está presente. Qual é o impacto que isso está gerando? Qual é o impacto das ações da empresa? Qual é o impacto dos movimentos da empresa nesse ecossistema? Né? Junto a isso, o líder, o empreendedor, ele precisa ter o foco nas pessoas, o foco no outro, ele precisa entender os valores compartilhados com a comunidade, com seus funcionários, com a sua equipe, conforme a gente já falou. E aí, quando eu falo de tudo isso, eu estou falando que tem um dos paradigmas que sempre
orientaram o comportamento das empresas, ele começa a cada vez perder mais o sentido, que é o paradigma do controle, que é o paradigma que diz que as pessoas precisam ser controladas, que você precisa exercer um controle grande sobre as atividades, sobre o processo, sobre tudo que acontece na empresa. Ora, é evidente hoje que isso é um equívoco. É evidente que nós não temos a condição hoje de controlar nada, e muito menos as pessoas. Né? As relações de baixa confiança, que lá no fundo essa falta de confiança entre a empresa e a sua equipe é o que deu origem a essas relações sindicalizadas e litigiosas que existem aí hoje em dia no mercado, a esse jogo de sindicatos e de interesses que parece que são distintos, né? Mas no final da história todos têm o mesmo interesse. Mas o que acontece com isso? Acontece que existe um baixo nível de confiança e aí as relações precisam ocorrer dessa forma para que cada um defenda o seu lado. Esse paradigma do controle, se você ainda tem esse paradigma, provavelmente você vai ter dificuldades. E vai ter grandes dificuldades. Nós precisamos eliminar o paradigma do controle, fazendo como? Fazendo com que a gente identifique quais são as características, os talentos, aquilo que a pessoa tem nas suas forças e virtudes que ela possa oferecer para o negócio. Tá? Colocar essa pessoa numa posição dentro da empresa, um trabalho que ela tenha condições de exercer esses seus talentos, essas suas forças, dar as condições e as oportunidades para que ela exerça e aí retirar o controle. Se eu fizer isso, ela com certeza vai dar o melhor de si. Né? Agora, se eu não prestar atenção para mim prestar atenção nesses aspectos, eu preciso entender de pessoas, eu preciso ter uma visão no outro, eu preciso ter uma visão sistêmica, eu preciso ter um conhecimento de mim mesmo. Então aí a gente está falando de um processo de liderança que vem a ser um processo de liderança tridimensional, num momento complexo, num momento de volatilidade, onde a gente não sabe direito o que vai acontecer. Se o líder não tiver essa abertura, não tiver toda essa flexibilidade, e isso que a gente chama desses 3 focos, se ele não tiver orientado a pessoas, tanto a pessoa a si mesmo, quanto as pessoas que estão envolvidas no negócio, quanto o ecossistema do negócio, ou seja, ter a visão do todo, provavelmente vai ter grande dificuldade. E se ele fizer isso, o paradigma do controle perde o sentido total. Só para citar um exemplo para vocês prático, para não ser tão teórico, ontem ainda nós fizemos uma reunião com uma das empresas que nós atendemos. Eu não sei se ele está nos acompanhando nesse momento, mas eu não tenho autorização para falar o nome da empresa aqui, senão eu falaria. Nós fizemos uma reunião e nessa reunião que nós fizemos ontem à tarde com a supervisão comercial da empresa, com o proprietário da empresa e mais o pessoal da equipe do financeiro, nós decidimos que a partir desse mês a empresa não define mais metas de venda para a sua força comercial. Ela atende várias regiões aqui no Rio Grande do Sul, existe uma força de vendas muito significativa nessa empresa, que até hoje trabalhou com metas. Então, a partir desse mês, do mês passado, nós retiramos as metas e ontem nós decidimos que isso seria que essa decisão seria mais definitiva. Né? Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está entregando para as pessoas o que elas precisam ter, autonomia e responsabilidade. Se ela mostrar por algum motivo que ela está na zona de conforto, que ela não está dando o seu melhor, ela está mostrando que ela não serve para trabalhar naquela empresa, porque o pensamento dela não condiz com o pensamento da empresa. E por que nós definimos? Por que se decidiu retirar as metas? Porque nós percebemos que quando nós fizemos um teste de um mês, nós retiramos a meta, a empresa bateu um recorde de venda que ela nunca tinha batido. Porque talvez aquelas metas que para a equipe de gestão comercial fossem muito desafiadoras, talvez para a equipe de vendas fosse um limitador. Ou seja, as pessoas poderiam ver aquelas metas como algo que, poxa, se estabeleceram essa meta para mim é porque é difícil de chegar lá, então eu vou ter que me esforçar para chegar lá. Né? E aí, quando essa meta é retirada, quando o controle é retirado, o que acontece? Aquelas pessoas que
estão engajadas, aquelas pessoas que são dedicadas, aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo dentro da empresa e que têm um alinhamento com aquilo que a empresa pensa, elas subiram. Tanto é que existe, eu não posso falar os números aqui, mas existe um patamar de vendas que era ultrapassado somente por um dos vendedores da equipe, e esse mês foi ultrapassado por 4 vendedores da equipe. Um patamar de venda, um número que nunca eles tinham ultrapassado antes. Isso se deu por quê? Porque nós retiramos o controle, porque a empresa retirou o controle do seu grupo. Né? E aí, claro, isso não quer dizer, não significa que não vai haver cobrança, existem umas referências mínimas de atuação, de performance, que é evidente que a supervisão comercial vai cobrar da equipe, né? O que ele entende que é o mínimo que cada um pode atingir. Mas é só um exemplo para vocês, para não ficar tanto no campo teórico. Então, a conclusão é, dadas as condições, tendo a pessoa certa, fazendo aquilo que é certo para ela fazer, com as condições e oportunidades necessárias, retira o controle, que a pessoa com certeza vai dar o melhor de si. Se você ainda não acredita nisso e acha que tem que controlar, ok, é uma escolha, né? Mas provavelmente você vai ter dificuldade se ainda não está tendo. A questão é reforçar o propósito, reforçar o alinhamento de valores, dar liberdade para as pessoas e investir na preparação psicológica das equipes, que é o que a maioria dessas empresas que têm bons resultados vem fazendo. A questão toda é, pessoal, quanto mais clássico for o meu modelo, né, quanto mais eu tiver no passado, e aí a gente vai ter que fazer uma relação do que a gente está chamando aqui de passado, mas quanto mais clássico o meu modelo for, quanto mais no passado o modelo da minha empresa tiver, e esse modelo que a maioria das nossas empresas usam, ele é um modelo inspirado na hierarquia militar, ou seja, que precisa vir uma ordem de cima para baixo e as coisas precisam acontecer de cima para baixo. Isso é totalmente ultrapassado. As empresas vão ser cada vez muito mais autônomas. Aliás, provavelmente essa denominação empresa até venha a não existir mais, e nós vamos começar a chamar de ecossistema, de empresas autônomas. É isso que é a tendência do futuro, né? E quando eu estou falando do futuro, eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando dessa era que nós estamos vivendo, que é a era digital. Nós estou falando, quando eu falo de era digital, a gente está falando do presente, a gente não está mais falando do futuro. O futuro é o que vai vir após. Tá? Então, quanto mais clássico eu for, quanto mais no passado eu estiver, mais exposto eu vou ficar no momento que isso passar. Ou seja, métodos que eu utilizo até agora, que são métodos mais ultrapassados, eles vão ficar muito evidentes quando as coisas passarem. Né? E se eu não conseguir fortalecer, se eu não conseguir construir esse nível de confiança com a equipe, com as pessoas que trabalham na empresa, provavelmente vou ter muita dificuldade. Por tudo isso que a gente já conversou, por todas essas tendências que a gente já vem falando e observando. Ok? Só para abrir um parênteses, quando eu estou falando de passado, de presente, né, de futuro, é o seguinte, tem muita empresa que acha hoje que porque ela construiu um e-commerce, porque ela criou uma plataforma digital, porque ela está vendendo seus produtos online, que ela está no futuro. Não, ela está no presente. O futuro é o que vem pós-era digital. São empresas totalmente preparadas para o ambiente digital. O que a gente faz quando a gente oferece nosso produto nos meios digitais, nós estamos digitalizando aquilo que nós já fizemos. Isso não é futuro, isso é presente. Então, se você ainda não fez, se você ainda não tem nada disso, a sua empresa não tem nenhuma uma preparação ou não tem nenhuma competência para lidar com esse tipo de ferramenta mais tecnológica, se ela ainda não está digitalizada, ela está no passado. Se ela já está começando a se digitalizar, ela está no presente, ela não está no futuro, tá? É só para deixar claro que isso muitas vezes é uma confusão que as empresas fazem. Fazendo um link da liderança para o sistema de gestão, o que acontece? Quando nós temos uma crise, o sistema de gestão se desestabiliza. Ele fica totalmente desestabilizado. E aí a gente tem que achar rapidamente uma solução para resolver as questões. E provavelmente é o que esteja acontecendo agora. E aí para resolver eu preciso do quê? Eu preciso de inovação. Eu preciso inovar. E da onde vem a inovação? Da onde vem a criatividade? Da onde vem a proatividade? Vem do capital humano. Né? Então, mais um motivo para reforçar tudo que a gente colocou até agora em relação à definição de propósito, a relação de liderança, de valores compartilhados e etc, etc, que não precisa a gente repetir aqui. Né? A inovação vem da criatividade, vem da proatividade, mas principalmente, vou tomar uma aguinha aqui porque
principalmente, a inovação vem da multidisciplinariedade. Então, cada vez nós vamos ver o quê? Mais profissionais com maior abrangência de conhecimento. É evidente que a especialidade, os especialistas em épocas de fake news, eles tendem a ser bastante valorizados, né? Agora, quando a gente está falando de empresa, a multidisciplinariedade ela não precisa ocorrer somente com o indivíduo, ela pode ocorrer com a equipe como um todo, né? E ela deve ocorrer na equipe como um todo. Agora, isso é um paradigma interessante, porque, primeiro, que a multidisciplinariedade não é muito comum nas empresas, né? Por exemplo, quando é o dono que faz a contratação, o recrutamento e a contratação da equipe, o que a gente vê em muitos casos, não estou generalizando, mas em muitos casos a gente vê o seguinte, que o empreendedor, o empresário, ele contrata pessoas parecidas com ele, que tem as características parecidas com ele, né? Ele olha para aquele cara e tem aquele muito parecido, com comportamentos muito parecidos, com valores muito parecidos. Poxa, esse cara deve ser bom. E aí contrata e começa a formar uma equipe de pessoas muito parecidas que pensam da mesma forma. A multidisciplinariedade, ela precisa vir de complementariedade da equipe. E aí tem um paradigma muito delicado, muito importante que a gente precisa falar, que é a questão da interdependência. A empresa chegar num nível de maturidade X ou tão elevado que ela consiga extrair daquelas pessoas que têm opiniões diferentes, que têm pensamentos diferentes, algo que nenhuma delas consegue entregar, mas que todas juntas, através da interdependência, de entender que o pensamento de todos é melhor que o pensamento de um, consiga emergir. Então, quando eu falo em multidisciplinariedade, eu também estou falando disso, eu não estou falando só do indivíduo que sabe fazer várias coisas, embora isso também seja muito valoroso. Eu até acho que é necessário para a nossa evolução hoje, na nossa carreira como um todo, a gente ter um pouco de cada coisa, a gente entender um pouco de cada coisa para que a gente consiga construir o que a gente pode chamar de inovação. Vai ser muito difícil eu chegar a níveis muito altos de inovação se eu for cada vez mais afunilando o conhecimento para um determinado ponto, né? Então, quanto mais eu conseguir ampliar o que a gente chama aí o que está na moda hoje, né, de chamar de mindset, provavelmente eu consiga chegar a resultados melhores. A gente vai ter o pensamento mais rígido, aquele pensamento mais clássico, né? E esse pensamento não linear que faz total sentido no momento que nós estamos passando agora. Aquele pensamento mais clássico, aquele pensamento mais rígido, aquele pensamento da era de controle, que servia muito lá para a era industrial, mas não serve hoje para esse tipo de trabalhador, o tipo de momento que nós estamos passando. Esse pensamento não linear dizia o seguinte, bom, nós vamos estudar tudo que a gente pode sobre a empresa, nós vamos pegar as melhores ferramentas, nós vamos construir um planejamento perfeito, nós vamos executar esse planejamento. E aí o que acontece? Não existe mais planejamento perfeito, existem situações totalmente imprevisíveis. Essas situações hoje se movimentam de forma muito rápida, né? O que a gente chama de economia de rupturas, que basicamente quer dizer o seguinte, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, eu sempre digo isso no início dos treinamentos, para quem já fez vai lembrar dessa frase, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento pode surgir alguma coisa, pode surgir alguém, pode surgir um produto, uma pessoa, uma situação que derrube todo o meu negócio, ou até mesmo todo o meu segmento de negócio. Isso, provavelmente você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. E é o que a gente está passando agora, ou seja, de um lugar do mundo surge uma situação que praticamente bota tudo em jogo. Por quê? Por conta dessa globalização, de não haver fronteiras hoje para produtos, para as pessoas e para as coisas, e muito menos para as ideias. Então esse pensamento mais rígido, ele vê isso. Bom, se eu estudar, se eu aprofundar, se eu construir um planejamento, eu vou conseguir sair lá na frente. Não é o que nós estamos vendo. O pensamento não linear, o que ele diz? Ele diz assim, olha, eu vou me alimentar das ferramentas que eu tenho disponível, eu vou trabalhar as questões psicológicas e emocionais da empresa e da equipe como um todo, e aí eu vou desenvolver uma certa flexibilidade que eu consiga construir o plano de ação enquanto o plano de ação está em andamento, que eu consiga planejar um mínimo e colocar o plano em ação para que eu consiga ir adaptando e melhorando e principalmente me adaptando às situações que vão estar acontecendo. Então, em outras palavras, pessoal, estou dizendo o seguinte,
Se a tua empresa ainda medir como fator de desempenho, como fator de performance, somente faturamento, lucro, ROI, tu está na economia clássica, você está no passado. Ou seja, a sua empresa provavelmente daqui para frente ela vai começar a ter dificuldades, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo. Então, o que eu vou medir? O que eu vou medir? Não estou dizendo que medir o faturamento de uma empresa não é importante, é fundamental você medir. Agora, tem empresas que usam só o faturamento como base de performance, ou seja, se eu estou faturando bem, tá bom. Se eu não estou faturando bem, então alguma coisa tem errado. Mas enquanto está faturando bem, está tudo tranquilo. O que nós vamos medir daqui para frente no pós-crise? Provavelmente isso é uma questão de futuro ainda, provavelmente leve algum tempo, mas com certeza eu, pelo menos nas consultorias que eu estou fazendo, eu começo já a implantar, já estamos começando a implantar isso. O que é? O índice de felicidade das pessoas que trabalham, a segurança psicológica das pessoas que trabalham, o raio do ecossistema da empresa, ou seja, qual é o impacto que a empresa, até onde vai o impacto da empresa e até onde a empresa é impactada. Então, são questões, são índices de indicadores de performance que passam a ser utilizados aqui para frente. Então, lembre-se disso. Se tu ainda só acha que o faturamento e que a lucratividade é a tua métrica, é o teu critério para desempenho, desculpa, mas você está totalmente no passado. Tá? E aí, pessoal, para a gente ir encaminhando, né, para a nossa reflexão final, e depois eu quero abrir para quem tem alguma pergunta, esse impacto todo de retirada de controle, de novas formas de trabalho, de novas formas da empresa pensar e se comportar, ele com certeza ele vai impactar nas metas e na produtividade da empresa. Né? Aliás, a produtividade nos últimos dias é uma das palavras mais procuradas no Google, né, nas últimas semanas. Então as pessoas, eu acho que elas estão ficando com tempo livre e elas não estão sabendo muito bem o que fazer desse tempo livre. Então o que eu digo? Aproveita esse tempo livre para ser uma pessoa melhor. Aproveita esse tempo livre para construir uma empresa nova, para construir uma pessoa nova, para sair desse momento que nós estamos vivendo melhor do que nós entramos. E aí tem perguntas que são fundamentais, são perguntas que eu preciso fazer dentro do meu negócio principalmente. Quais são aquelas atividades que eu devo intensificar dentro da empresa? Quais são aquelas atividades que eu tenho que parar, que eu tenho que botar o pé no freio dentro da empresa, que elas têm que parar de existir de uma vez? Ou comportamentos, por exemplo, né? O que ainda não foi feito que eu preciso começar a fazer? O que não pode mais continuar a ser feito? Né? O que eu preciso desconstruir? Desconstruir é uma coisa muito saudável, muito interessante em alguns aspectos dentro do negócio. Tem coisas que para a gente construir nós precisamos desconstruir, nós precisamos derrubar e construir do zero. Né? E o que provavelmente eu preciso desconstruir dentro do meu negócio? Né? Que mudanças que eu posso começar agora que antes eu não poderia começar? São questões que eu deixo para que vocês reflitam. Algumas mudanças, as pessoas hoje estão muito mais suscetíveis à mudança, elas estão entendendo mais que o momento exige algumas mudanças. Então, provavelmente você tenha condições hoje de colocar coisas em prática que muitas vezes você pensou e não teve condições de colocar. Né? Então, são perguntas interessantes para a gente refletir. Pessoal do Instagram, em 20 segundos a nossa conexão vai cair e nós vamos reconectar novamente, tá? Para nós continuarmos a nossa conversa, ok? O Instagram tem um limite de tempo, ele vai encerrar e em seguidinha a gente continua de novo. Então, essas questões elas podem se transformar em metas. Encerramos aqui. Eu vou só fazer um pause aqui para reconectar o pessoal do YouTube. Eu vou reconectar o Instagram, ok? Vamos lá. Tem um pessoal interagindo aqui com nós. Vamos ver, ter alguma pergunta aí, Felipe? Fernando Espínola está com nós, Gilmar Machado Sarubi, Uhum. Eduardo Amaral Meireles. Eduardo, lá de Tocantins. Aqui ele botou para nós assim, ó, muito bom. Quem está só pensando em lucro, faturamento, não é o caminho do sucesso. Precisamos reinventar, é essencial para esse momento. Isso aí, show de bola. Eu estou tendo dificuldade aqui para reconectar o Instagram. Aqui, vamos lá. Só um minutinho, por favor. O pessoal do Insta já vai voltar. A tecnologia tem dessas coisas, né? Aqui.
que mais, Felipe? Tem mais alguma pergunta? As interações são só essas por enquanto. Ótimo. Beleza. O Insta tá trancando aqui, não tá querendo... Aqui? Isso. Não tá querendo voltar. Bom, continuamos. O pessoal que está conectado no Instagram, que pode tentar conectar pelo YouTube, a gente está tendo uma dificuldade de voltar, eu acho que caiu realmente foi a conexão do Instagram. Ok. Enfim, pessoal, é isso. Nós precisamos cada vez nos reinventarmos mais e existem questões, existem pensamentos, né, que não servem mais para esse momento. E esses pensamentos são pensamentos que a gente precisa com certeza rever, a gente precisa entender que as coisas estão mudando. Existem muitas oportunidades para pequenos negócios, existem muitas oportunidades para aquelas empresas que realmente fazem uma conexão maior com a sua comunidade, com as questões relacionadas ao local, as questões mais saudáveis. E quando eu falo em saudável, eu não estou falando só do produto, eu estou falando saudável para o ser humano, saudável para as pessoas que trabalham na empresa. Isso passa a ficar cada vez mais evidente daqui para frente, né? Aquela questão que se dizia que tempo é dinheiro, né? Que é um dos pilares do capitalismo, né? Esse pensamento, o tempo é dinheiro, ele não sustenta mais. Tempo talvez agora seja valor, né? Tempo agora talvez seja significado, né? Porque o tempo que a gente não vive bem, ele não vai voltar. Então, eu acho que uma das grandes reflexões que a gente pode fazer nesse momento. Eu vou encerrando por aqui, vou pedindo que, principalmente aquelas pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, que se inscreva aí no nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe as nossas lives, né, para que a gente ganhe relevância, para que outras pessoas também consigam ver as nossas lives. Nós temos o site aí, csbcoaching.com.br, né? Nós vamos fazer uma nova live na quinta-feira, agora dia 7, na próxima semana, no dia 7, nós vamos fazer uma nova transmissão, só que o assunto vai ser outro. Nós vamos falar sobre felicidade. Nós vamos falar sobre esse assunto, é um assunto que eu me dedico há bastante tempo, né, a pesquisar, a estudar também, e que eu uso, inclusive, dentro dos negócios, a gente usa isso como referência, para fazer esse trabalho com empreendedores, com liderança e com as pessoas. E a gente vai estar falando disso, a gente vai estar falando sobre aspectos relacionados à felicidade, principalmente em momentos como esse, né? Vamos tentar encaixar dentro desse contexto que nós estamos vivendo aquilo que a gente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende como a estrutura básica de uma pessoa feliz, de uma pessoa que busca, né, a felicidade como impulso natural do ser humano. Felipe, alguma pergunta? Não, só o Eduardo que interagiu ali, eu já tinha. Ok, beleza. Aí lembrando, pessoal, que nós vamos deixar ali alguns segundos o link das nossas redes sociais ali. Ok, nós vamos deixar no final, então, aí no YouTube o link, né, das nossas redes sociais para que você possa também estar acompanhando o site também. O nosso trabalho. Infelizmente o nosso Insta não voltou, não conseguimos a conexão novamente com o Instagram. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu espero que esse conteúdo que a gente tem oferecido hoje seja um conteúdo de relevância. Eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que era fazer com que você tivesse alguns insights e pudesse contextualizar tudo isso que nós falamos, mas principalmente que pudesse ver oportunidades nisso que a gente... o Insta tá voltando aqui, Felipe? Tá voltando, só tudo. Ok, vamos voltando aqui, verificando aí. Ficaria muito chato a gente sair sem se despedir do pessoal do Instagram, né? Então a gente tá voltando lá no Instagram. Então é isso, a gente agradece, né, mais uma vez esse tempo que vocês disponibilizaram no feriado. Nós ficamos aqui 1h10, né, juntos. E vamos lá, vamos voltar no dia 7, então, na próxima quinta-feira, falando sobre felicidade, falando sobre os aspectos que a gente precisa entender para construir aquele que é um impulso natural de todos nós, que é a autorrealização, que é entender como a gente pode ser pessoas melhores para nós mesmos, para o mundo, para aquelas pessoas que nos cercam, certo? Pessoal do Insta tem alguma pergunta? Eu acho que tinha, né, mas ficou para
na outra transmissão. Ok? Vamos encerrando por aqui. Alguma pergunta? Não, o Eduardo comentou aqui de novo, bons conselhos, temos que realmente rever nossos princípios. Ótimo. Beleza, show de bola, Eduardo. Um abraço para todos por aí. O Eduardo é analista técnico do Sebrae, lá do Tocantins, está conosco também, nos acompanhando. O Márcio Porto também está com nós agora, nesse momento. Márcio Porto, grande abraço, Márcio Porto, a Fernanda, a Alessandra. Ótimo. Dia 7 aí nós estamos novamente nos conectando. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um abraço a todos, um bom feriado, um bom final de semana. Nos retornamos na semana que vem. Nós estamos também à disposição pelas nossas redes sociais, lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também através do nosso site ali onde estão todos os contatos da empresa. Por favor, mandem o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de necessidade, que a gente vai ser um prazer a gente poder estar trocando ideias e eu poder estar contribuindo, né, com aquilo que eu tenho conhecimento. Ok? Grande abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.